A noiva só conheceu o futuro marido no dia do casamento. Minutos antes do casamento, ela viu ele entrar na igreja e saiu correndo. Minha mãe mandou uma mensagem: "Não adianta fugir." Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. O ar mal entrava nos meus pulmões. O vestido, aquela montanha de seda e renda que custou uma fortuna que minha família claramente não tinha mais, parecia me sufocar. Eu estava escondida, encolhida atrás de uma coluna de mármore frio na entrada lateral da igreja. O cheiro dos lírios brancos estava por toda parte, tão forte que meu estômago se revirava. Foi então que eu o vi, ele, o homem, meu futuro marido, o estranho com quem eu deveria passar o resto da minha vida. Ele entrou pela porta da frente, alto, ajustando o paletó escuro. Era exatamente como nas poucas fotos que minha mãe me forçou a olhar. Cabelo escuro, um rosto sério, bonito de um jeito que parecia saído de uma revista. Qualquer outra garota talvez suspirasse. Mas para mim, aquele rosto era o símbolo da minha prisão. Um pânico gelado subiu pela minha garganta. Eu não podia. Eu simplesmente não conseguia respirar. Eu não ia conseguir dar o próximo passo. Não pensei 2 vezes. Meus pés se moveram por conta própria. Agarrei o máximo de tecido que consegui da saia pesada, ignorando o som de algo rasgando, e corri. Corri para fora da igreja, para a luz do sol da manhã, que parecia zombar da minha cara. Corri pela calçada, passando por convidados que chegavam e me olhavam como se eu fosse uma aparição. Meu celular, escondido em um pequeno bolso que a costureira fez no vestido, vibrou. Com as mãos tremendo tanto que mal consegui segurá-lo, eu o puxei. Uma mensagem. Da minha mãe. Não adianta fugir. Senti um calafrio. Ela tinha razão, de certa forma. Para onde eu iria? Eu, Ana, com 20 anos, criada para ser uma dama, mas que agora não passava de uma noiva fugitiva e desesperada, com o vestido sujo na barra. Minha família já foi uma das mais importantes da cidade. Cresci ouvindo que nosso sobrenome abria todas as portas. O que ninguém contava era que, nos últimos anos, essas portas estavam se fechando, uma por uma. Meu pai, um homem de coração bom, mas com uma péssima mão para negócios, fez uma série de investimentos terríveis. A fortuna que meu avô levou a vida inteira para construir estava desaparecendo como areia entre os dedos. Eu sabia que as coisas não iam bem. Eu ouvia as discussões sussurradas entre meus pais tarde da noite. Vi minha mãe, Débora, vendendo suas joias favoritas, sempre dizendo às amigas que era para ajudar uma instituição de caridade. A instituição, no caso, éramos nós mesmos. Eu estava na faculdade, estudando História da Arte. Era minha paixão. Mas minha mãe sempre achou uma perda de tempo. "A arte não paga as contas, Ana", ela repetia. Eu não me importava, eu amava o que fazia. Até 6 meses atrás, ela me chamou no escritório de casa, um lugar que eu raramente entrava. "Ana, querida", ela começou, com um tom doce que já me deixou em alerta. "Você vai precisar trancar a faculdade." Meu coração parou. "O quê? Por quê?" "Mãe, falta só 1 ano para eu me formar. Não temos como pagar", ela disse direta. "Seu pai, ele perdeu quase tudo." "Tudo o quê?" "Tudo. A casa está hipotecada. Os carros. Estamos vivendo de aparências." Senti o chão sumir. "Mas o que nós vamos fazer? Vamos morar na rua?" Foi então que ela sorriu. Um sorriso que não chegou aos olhos dela. "Eu já encontrei uma solução. Uma solução definitiva para todos os nossos problemas." A solução da minha mãe era um acordo. Um acordo antigo, feito entre meu avô e um velho amigo dele, um homem que se tornou um dos mais ricos do país. Eles sempre quiseram unir as famílias, minha mãe explicou, como se falasse do clima. Era um desejo antigo do seu avô. "Unir como?" E perguntei ainda sem entender. "Com um casamento, Ana. Você e o filho único dele." Eu ri. Um riso nervoso, sem humor. "Mãe, estamos no século XXI. As pessoas não unem famílias com casamentos arranjados. Isso é loucura." A expressão dela endureceu. "É assim que se faz no nosso mundo quando a sobrevivência está em jogo." "E a nossa está?" "Eles vão salvar seu pai. Vão quitar nossas dívidas. Vão nos dar um novo começo. Em troca, você se casa com o herdeiro deles." "Eu nem sei quem ele é." Gritei, o pânico subindo. "E isso importa? É um bom rapaz, de família tradicional. E o mais importante, eles têm o dinheiro que nós precisamos desesperadamente." Minha voz tremeu. "Você está me vendendo." Débora se levantou e veio até mim.
Ela segurou meus ombros com força. Eu estou te salvando. Estou salvando a nós. Você acha que eu gosto de fazer isso? Você acha que eu sonhei com isso para minha única filha? Ela respirou fundo, recompondo-se. Mas é isso, ou a ruína total. A humilhação. Seu pai não aguentaria. Ele está doente de preocupação. Isso o mataria. Ela sabia onde me atingir, meu pai. Ele sempre foi meu herói. Mas nos últimos meses ele parecia uma sombra. Pálido, silencioso, envelhecendo 10 anos em poucos meses. Se ele perdesse tudo, a casa, o nome, minha mãe estava certa. Ele não suportaria. E assim eu aceitei. Os 6 meses seguintes foram um pesadelo. Fui arrancada da minha vida. Minha mãe tomou conta de tudo. As provas do vestido, a escolha das flores, a lista de convidados. Eu era uma boneca de porcelana sendo preparada para a prateleira. Você não pode encontrar o noivo, ela decretou. A família dele é muito tradicional. Eles acreditam que dá azar. Eu nem sei o nome dele direito, mãe. Murmurei um dia, enquanto provava um véu que valia mais que um carro. Valério, ela disse distraída, ajeitando uma renda. O nome dele é Valério. Valério. Tentei procurar na internet, mas minha mãe parecia vigiar cada passo meu. Deixe de ser boba, Ana. Deixe o mistério para o altar. Vai ser mais romântico. Romântico. Não havia nada de romântico em ser um cordeiro indo para o abade. Tentei falar com meu pai na noite anterior ao casamento. Ele estava no escritório, olhando pela janela o jardim que logo não seria mais nosso. Pai? Chamei baixinho, ele se virou. Os olhos dele estavam fundos, cansados. Ana, minha filha, você está tão linda. Pai, eu não quero fazer isso. Sussurrei. As lágrimas que eu segurei por 6 meses começaram a cair. Por favor, me diga que eu não preciso. Diga que podemos dar um jeito, qualquer outro jeito. Ele veio até mim e me abraçou. Um abraço fraco. Eu queria te dar o mundo, minha querida. Em vez disso, eu falhei com você. Eu falhei. Não, pai. Sua mãe, ela só está tentando nos manter de pé. Por favor, Ana, seja forte. Por mim. E esse por mim selou meu destino, até hoje. Até aquele momento na igreja. Quando eu ouvi Valério. Ele olhou para o relógio de pulso. Um gesto simples. Mas para mim foi a gota d'água. Ele estava checando as horas, entediado, como se estivesse esperando uma reunião de negócios começar. Não a mulher com quem dividiria a vida. Eu não era uma pessoa para ele. Eu era um contrato assinado, e foi por isso que eu corri. Agora, estou aqui, ofegante, parada na esquina de uma rua movimentada. O vestido está sujo na barra. Meu cabelo deve estar um desastre. As pessoas passam e olham. Uma noiva chorando na calçada. Que cena! Meu celular vibra de novo. Minha mãe. E de novo. Não adianta fugir. Volte agora, Ana. Pense no seu pai. Eu soluço, sentando no meio-fio, sem me importar com a sujeira. Para onde eu vou? Não tenho dinheiro. Não tenho para onde ir. Minha mãe estava certa. Não adiantava fugir. Eu estava presa. Eu não sei por que eu estava aguentando aquilo tudo. Nas últimas semanas, eu tinha entrado em um tipo de modo automático. Eu acordava, minha mãe me dizia o que fazer, e eu fazia. Prova de vestido, prova de maquiagem, escolher o sabor do bolo. Cada escolha era como um prego a mais no meu caixão. E eu deixava. Eu me convenci de que era a coisa certa a fazer. Eu me dizia, toda noite, olhando para o teto do meu quarto de infância, é pelo papai. É só um sacrifício. Quantas pessoas não fazem sacrifícios? Eu tentava me enganar. Tentei pensar que talvez, só talvez, o tal Valério fosse um homem bom, gentil, que talvez pudéssemos ser amigos de alguma forma. Eu tentei me casar. Eu juro que tentei. Naquela manhã, quando vesti o vestido, eu me senti uma fraude. Meu pai bateu na porta do meu quarto. Ele entrou já com o fraque e parecia 10 anos mais velho. Os olhos dele encontraram os meus no espelho, e ele não conseguiu sustentar o olhar. Você está linda, minha filha, ele sussurrou, a voz falhando. Eu me virei. Pai, nós ainda podemos desistir. Nós podemos fugir, vender tudo, morar numa casa pequena. Eu trabalho. Eu cuido de você. Ele forçou um sorriso. E foi a coisa mais triste que eu já vi. Não diga besteiras, Ana. Sua mãe organizou tudo. Vai ser o casamento do ano. Agora vamos, não podemos nos atrasar. Ele não conseguia dizer. Ele não conseguia admitir que estava me entregando. No carro, a caminho da igreja, eu fiquei em silêncio. Minha mãe, sentada ao meu lado, verificava o celular a cada segundo, provavelmente conferindo se as transferências bancárias já tinham começado. Chegamos à igreja. A música do órgão já soava lá dentro.
uma música baixa e solene que parecia um funeral. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Meu pai me ofereceu o braço. Estou com um pouco de sede, pai. E preciso de 1 minuto. Só 1 minuto, por favor, eu disse, minha voz saindo trêmula. Minha mãe me olhou com desconfiança. Ana, não é hora para isso. Mãe, por favor. É o meu casamento. Eu só preciso respirar. Ela bufou, mas fez um sinal para que eu fosse rápida. 5 minutos. Estarei com seu pai na porta. Eu não queria água. Eu fui para a entrada lateral, onde eu sabia que havia um pequeno corredor que dava para a sacristia. Era um lugar escuro e fresco. Eu me encostei na parede fria de pedra. Coragem, Ana, coragem, eu repetia para mim mesma. Vai ser rápido. Você diz sim e tudo acaba. Foi então que decidi espiar. Eu precisava ver. Precisava saber com o que eu estava lidando. Fui pé ante pé até uma fresta na porta lateral que dava vista para o altar. E eu o vi. Ele estava lá, de costas, conversando com o padrinho. Alto. O cabelo perfeitamente penteado. Então ele se virou, como se sentisse meu olhar. Não, ele não me viu. Ele olhou na direção da porta principal, onde eu deveria estar entrando. O meu futuro marido. Valério. Ele era lindo. Tinha que admitir. O queixo quadrado, os olhos sérios, um corpo padrão. Daqueles que estampam capas de revistas. Ele era o sonho de consumo de qualquer mulher, mas o olhar dele era frio. Vazio. Ele olhou para o relógio de pulso. Um gesto impaciente. Ele não parecia um homem prestes a encontrar o amor da sua vida. Ele parecia um homem de negócios fechando um acordo. E foi ali que a minha farsa desmoronou. Todo o meu esforço para ser forte, para aguentar pelo meu pai, tudo sumiu. Eu não vi um homem. Eu vi uma sentença. Eu vi uma vida inteira de frieza, de jantares silenciosos, de ser um objeto bonito para ele mostrar aos amigos. Eu não o amava. Eu nem o conhecia. E naquele segundo, eu senti um ódio por ele, por minha mãe, por meu pai e por mim mesma por ter aceitado aquilo. Foi um impulso, um instinto de sobrevivência. Não foi um pensamento. Foi uma ação. Agarrei meu vestido e corri. Corri para fora daquela igreja, passando por uma porta que dava para a rua lateral. Eu corri sem direção. O véu se prendeu em um arbusto e eu o arranquei, deixando um pedaço de renda para trás. Eu só parei de correr quarteirões depois, quando meus pulmões queimavam e as sapatilhas brancas, que minha mãe insistiu que fossem delicadas, estavam me matando. Sentei no meio-fio de uma rua qualquer, o vestido branco parecendo um sinal de neon, atraindo olhares de motoristas confusos. Foi quando meu celular vibrou. Não adianta fugir. Minha mãe. Eu comecei a chorar. Soluços altos, feios, que borravam a maquiagem caríssima. Para onde eu iria? Eu não tinha 1 centavo no bolso. Minhas amigas? Todas estavam na igreja, convidadas pela minha mãe. Eu não tinha plano de fuga. Minha mãe sabia. Ela sabia que eu era uma leoa sem garras. Um carro preto, de luxo, freou bruscamente ao meu lado. A janela se abriu. Era ela. Débora. Os olhos dela eram 2 pedras de gelo. Entre no carro. Ela ordenou. A voz dela não era de mãe. Era de uma general. Eu não vou, eu disse entre soluços. Mãe, eu não posso. Eu ouvi. Ele é... Eu não o amo. Amor? Ela quase cuspiu a palavra. Você acha que eu casei com seu pai por amor? Você acha que a vida é um conto de fadas? Amor é um luxo que nós não temos mais, Ana. Você vai voltar, vai secar essas lágrimas e vai salvar esta família. Seu pai está passando mal na porta da igreja por sua causa. Isso me atingiu como um soco. Meu pai, ele está bem? E perguntei, o pânico mudando de foco. Ele vai ficar se você fizer o que tem que ser feito. Agora entre no carro. Você está fazendo um escândalo. Devagar como uma autômata, eu me levantei. O vestido sujo, o cabelo um caos. Entrei no carro. O silêncio no caminho de volta para a igreja era ensurdecedor. Minha mãe pegou um lenço e começou a limpar meu rosto, com força. Você vai entrar lá, vai sorrir para aquele homem e vai dizer sim. Você entendeu? Você não vai nos humilhar. Você não vai destruir o futuro do seu pai. O carro parou na mesma porta lateral de onde eu fugi. Minha mãe saiu, me puxou pelo braço. Ela ajeitou meu véu rasgado da melhor forma que pôde. Agora vá. E não se atreva a nos decepcionar. Ela me empurrou levemente em direção ao corredor. Eu estava de volta ao ponto de partida. Derrotada. Eu voltei. Cada passo de volta para aquela porta da igreja foi como andar sobre vidro quebrado. Minha mãe me segurava pelo cotovelo,
com uma força que quase me machucava, como se ela tivesse medo que eu fosse me dissolver ou explodir. Levante a cabeça. Ana, você é uma noiva, não uma condenada. Ela sibilou no meu ouvido, embora para mim as duas coisas parecessem iguais. Ela me ajeitou uma última vez. Meus olhos estavam vermelhos, mas a maquiagem aparentemente era a prova de lágrimas. Ela me entregou ao meu pai, que estava na entrada principal, pálido como um fantasma. Pai, eu comecei. Ana, graças a Deus, ele disse, a voz embargada. Ele parecia ter envelhecido mais 5 anos nos 10 minutos em que estive fora. Eu achei que você... Ela só teve um ataque de nervos, querido. Minha mãe interrompeu, com um sorriso falso para um convidado que passava. Coisa de noiva. A música do órgão começou de novo. A marcha nupcial. O som era ensurdecedor, uma sentença de morte tocada em notas altas. Meu pai colocou meu braço no dele. Era para ser um momento emocionante. Para mim era a última caminhada. Demos o primeiro passo para dentro da igreja. Todos os rostos se viraram para mim, todos sorrindo, todos cúmplices. E lá no fim do corredor, no altar, estava ele, Valério, parado, ereto como uma estátua, tão bonito e tão assustador quanto antes. Eu dei um passo, e outro. A cada passo, o ar ficava mais rarefeito. Eu via minha vida inteira se desenrolando na minha frente. Jantares chatos, filhos que eu não sei se queria, um homem ao meu lado que me olhava como se eu fosse um bom negócio que ele fechou. Meu pai tropeçou levemente, e eu o segurei. Ele estava fraco. Minha mãe estava certa. Isso o estava matando. Eu olhei para Valério. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Não havia nada ali. Sem boas-vindas, sem nervosismo, sem alegria. Apenas aceitação. A mesma aceitação que eu senti até correr pela primeira vez. E foi isso. Aquele olhar vazio dele foi o que me quebrou. Eu não podia. Pelo meu pai eu quase pude. Mas por mim eu não podia. Eu parei no meio do corredor. Ana, o que foi? Meu pai sussurrou apavorado. A música vacilou. As pessoas começaram a cochichar. Eu me virei para o meu pai. Dei um beijo em sua bochecha. Me perdoe, pai, mas eu não posso. Soltei meu braço do dele. Minha mãe, sentada na primeira fileira, viu. Os olhos dela se arregalaram de puro horror. Ana, ela gritou. Um grito baixo, mas que todos ouviram. Eu não olhei para trás. Ignorei os gritos e os uus da multidão. Ignorei minha mãe se levantando. Eu agarrei meu vestido com as 2 mãos e corri. Corri de volta pelo corredor, passei pela porta principal e saí para a rua. Desta vez, eu não parei. Eu corri como se minha vida dependesse disso, e talvez dependesse. O véu voou para trás. Eu ouvi passos atrás de mim. Parem ela! Ouvi a voz da minha mãe, histérica. Seria fácil encontrar uma mulher vestida de noiva. Eu sabia disso. As pessoas nas ruas paravam para me olhar, apontavam, alguns até riam, pensando que era algum tipo de brincadeira. Eu virei uma esquina, e outra, sem saber para onde ir. Meus pés doíam. Meu coração parecia que ia explodir. Eu estava perdida. Entrei em um beco estreito entre 2 prédios, ofegante, tentando me esconder atrás de uma caçamba de lixo. O cheiro era horrível, mas eu não me importava. Eu me encolhi, chorando, sujando o vestido caríssimo de poeira e sabe-se lá o que mais. Eles iam me achar. Minha mãe ia me arrastar de volta. Eu não tinha saída. Foi quando ouvi o som de um carro parando bruscamente na entrada do beco. Meu coração gelou. Era ela. Ela me encontrou. Eu fechei os olhos, esperando o sermão, mas a porta do carro que se abriu não era a da minha mãe. Eu espiei por cima da caçamba. Era um carro esportivo preto, um modelo que eu nunca tinha visto. E quem saiu dele? Meu queixo caiu. Era ele. Valério. Mas ele não estava mais de terno. Ele usava uma calça jeans, uma camiseta preta e um tênis. Ele estava olhando em volta, parecendo tão assustado quanto eu. Ana! Ele chamou, a voz baixa, urgente. Eu não me mexi. Isso era um truque? Ele ia me agarrar e me levar de volta? Ele me viu. Seus olhos se encheram de alívio. Rápido, entra no carro! Eu hesitei. O que você está fazendo? Ele veio até mim, pegou minha mão. Olha, não temos tempo. Eu também não quero este casamento. Vou te ajudar a fugir. Eu o encarei, sem entender. Mas você... E a igreja? Eu fugi também. Pela porta dos fundos, assim que você correu. Troquei de roupa no carro.
Eu já tinha um plano, só não tive coragem. Você me deu coragem. Ele olhou para a rua nervoso. Meu pai vai mandar os seguranças dele atrás de nós dois. E eles são piores que a sua mãe, acredite. Por favor, entra no carro. Eu te explico no caminho. Eu não tinha alternativa. O que eu ia fazer? Ficar no beco? Voltar para minha mãe? Vamos. Ele insistiu. Eu agarrei a saia do vestido e corri com ele. Entrei no carro, o volume de tecido enchendo o banco do passageiro. Ele pulou para o banco do motorista e cantou pneu, saindo do beco. Nós ficamos em silêncio por alguns minutos. Ele dirigindo rápido, zigue-zagueando pelo trânsito. Eu estava tremendo, uma mistura de medo, confusão e um alívio que eu nem conseguia processar. O nome dele é Valério, minha mãe disse. Agora ele estava aqui, ao meu lado, dirigindo um carro de fuga. Para onde estamos indo? E perguntei. Minha voz um fiapo. Para longe, ele respondeu, os olhos focados na estrada. Eu tenho uma cabana antiga da minha avó. Fica a umas 3 horas daqui. Ninguém sabe daquele lugar. Meu pai acha que ela foi vendida. Ele olhou para mim rapidamente. Eu sinto muito. Por tudo isso. Meu pai, ele é um homem difícil. Ele me ameaçou. Disse que se eu não casasse com você, ele tiraria tudo de mim. Eu não queria, mas eu também não via saída. Então, nós dois fomos forçados, eu disse olhando para minhas mãos. Sim, ele disse amargamente. Um contrato. Era assim que ele chamava. Um bom negócio. Nós dirigimos. Deixamos a cidade para trás. O sol estava começando a se pôr quando ele parou em um posto de gasolina no meio do nada. Fique aqui. Tranque as portas, ele disse. Ele voltou minutos depois com uma sacola. Ele me entregou. Dentro, havia uma calça de moletom cinza, uma camiseta grande e uma garrafa de água. Obrigada, murmurei. É melhor do que... Isso, ele disse, apontando para o meu vestido amassado. Troquei de roupa ali mesmo, no banco do carro, o mais rápido que pude. Tirar aquele vestido foi como tirar uma armadura pesada. Quando saí, vestindo as roupas largas e confortáveis, eu finalmente respirei. Chegamos na cabana tarde da noite. Era pequena, de madeira e cheirava a poeira, mas era segura. Nós dois estávamos exaustos e sozinhos, escondidos de todos. Obrigada por me ajudar, Valério, eu disse, parada no meio da sala pequena. Ele deu um pequeno sorriso, o primeiro sorriso real que eu vi nele. Nós nos ajudamos, Ana. Nós não sabíamos, mas aquele tempo juntos, escondidos do mundo, ia mudar tudo. O problema é que, fugindo de uma obrigação, nós acabamos nos encontrando de verdade. E o que começou como uma aliança desesperada estava prestes a se tornar algo que nenhum de nós esperava. Estávamos nos apaixonando. Os primeiros dias na cabana foram estranhos. Parecíamos 2 fantasmas assustados, andando nas pontas dos pés para não fazer barulho, embora estivéssemos a quilômetros de distância de qualquer pessoa. A cabana era empoeirada e fria. Valério encontrou alguns cobertores velhos e acendeu a lareira. Nós nos sentamos em lados opostos da sala, ainda processando o que tínhamos feito. Eles devem estar loucos, eu disse, quebrando o silêncio na primeira noite. Eu estava usando o moletom gigante que ele me deu, com os joelhos dobrados contra o peito. Valério olhou para o fogo. Meu pai, com certeza. Ele não lida bem com não, e muito menos com humilhação pública. Meus pais também, suspirei. Minha mãe, ela estava contando com isso. Para salvar meu pai. Senti uma pontada de culpa, mas a sensação de alívio por estar ali era muito maior. Nós tínhamos pouca comida. Valério tinha deixado algumas caixas de macarrão instantâneo e latas de sopa em uma visita anterior. Era meu kit de fuga para quando eu finalmente tivesse coragem de largar tudo, ele explicou, com um sorriso sem graça. Eu só não achei que precisaria de um vestido de noiva para me dar o empurrão final. Eu ri. Um riso curto, mas foi a primeira vez que ri em meses. Desculpe por sujar seu plano. Não, ele disse, se virando para mim. Você não sujou. Você me salvou. Eu ia ficar lá naquele altar, dizer sim, e passar o resto da minha vida infeliz. Eu fui um covarde. Nós dois estávamos com medo, eu disse. Naqueles dias, nós conversamos. Conversamos de verdade. Não como o herdeiro e a solução, mas como Ana e Valério. Eu contei a ele sobre minha paixão por história da arte e como minha mãe achava inútil. Os olhos dele se iluminaram. Eu adoro museus, ele admitiu.
quase como se fosse um segredo vergonhoso. Meu pai acha que são uma perda de tempo se você não estiver comprando as obras. Ele me contou que sonhava em ser carpinteiro, em trabalhar com as mãos. Ele tinha feito um curso escondido. Eu adoro o cheiro da madeira, o processo de criar algo do nada. Mas o grande herdeiro não pode se dar ao luxo de ter serragem nas roupas. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Nós dois éramos prisioneiros de sobrenomes que não pedimos. Nós dois amávamos coisas simples que nossas famílias ricas achavam banais. No terceiro dia, a água do chuveiro parou de esquentar no meio do meu banho. Eu saí tremendo de frio enrolada na toalha. Valério estava na cozinha, tentando fazer café. O aquecedor deve ter pifado, eu disse, batendo os dentes. Ele nem hesitou. Foi até a lareira, pegou o cobertor mais grosso e me envolveu nele. Senta aqui, perto do fogo. Eu vou tentar ver o que aconteceu. Ele me tratou com uma gentileza que eu não esperava. Não havia segundas intenções. Era apenas... cuidado. Enquanto ele estava lá fora, mexendo em um disjuntor antigo, eu o observei pela janela. Ele estava concentrado, com o rosto sujo de graxa. Ele não parecia em nada com o homem frio e perfeito do altar. Aquele homem da igreja era uma fantasia. Este aqui, de jeans e com as mãos sujas, era real. E eu percebi com um susto que eu gostava muito dele. Quando ele voltou, eu ainda estava perto do fogo. Acho que consegui, ele disse sorrindo, esfregando as mãos. Obrigada, eu disse baixinho. Nossos olhos se encontraram, e o silêncio na cabana de repente ficou carregado. Não era mais um silêncio estranho. Era um silêncio de quem se entende. Ele se sentou no tapete, um pouco mais perto de mim do que antes. Nós não podemos ficar aqui para sempre, Ana. Ele disse, a voz séria. Eles vão nos encontrar. Meu pai vai congelar minhas contas, se já não o fez. Eu sei, eu disse. O que vamos fazer? Eu tenho algum dinheiro que guardei em espécie. O suficiente para nos manter por um tempo. Mas precisamos de um plano. Eu posso trabalhar, eu disse rápido. Eu posso ser garçonete, arrumar casas, qualquer coisa. Eu não me importo. Ele sorriu. Eu também. Posso procurar emprego em uma marcenaria. A ideia de começar do zero, sem o dinheiro das nossas famílias, era assustadora. Mas fazê-la com ele, de repente parecia uma aventura. Valério, eu comecei, meu coração batendo rápido. Isso é loucura. Nós nos conhecemos há 3 dias. Mas eu sinto que te conheço. Ele pegou minha mão. A mão dele era quente e áspera, por causa do trabalho que ele fez lá fora. Eu também, Ana. Quando eu te vi no altar, eu só vi um contrato. Mas quando eu te vi no beco, toda suja e assustada, mas mesmo assim, você correu. Eu vi a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Ele se aproximou. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não quero enfrentar isso sozinho. Eu também não. Sussurrei. E ele me beijou. Foi um beijo suave, hesitante no início, e depois se tornou a coisa mais certa do mundo. Não era um beijo de paixão avassaladora, mas um beijo de reconhecimento, de encontrar um lar. Na manhã seguinte tomamos uma decisão. Sabe o que é ironia? Ele disse enquanto tomávamos o resto do café. Nossos pais queriam tanto que a gente casasse. Eu olhei para ele, entendendo onde ele queria chegar. Eles queriam a união das empresas. Uma festa de milhões de dólares. Sim, ele disse. Ele pegou minhas 2 mãos. Ana, e se a gente fizesse isso? Mas do nosso jeito. Não pelo dinheiro, não pela obrigação. Por nós. Meu coração deu um salto. Você está me pedindo em casamento? Eu acho que sim, ele riu. Não tenho um anel. Não tenho uma fortuna. Tudo o que eu tenho é uma cabana velha e um carro com o tanque quase vazio. Mas eu quero dividir isso com você. As lágrimas vieram aos meus olhos, mas desta vez eram de alegria. Sim, eu quero. Nós dirigimos até a cidadezinha mais próxima. Era uma cidade pequena, poeirenta. Encontramos um cartório. A senhora que nos atendeu nos olhou de cima a baixo. Eu ainda estava com o moletom cinza, e ele com o jeans sujo. Não precisávamos de testemunhas. A própria senhora e um outro funcionário assinaram para nós. Não havia flores, nem música, nem convidados. Apenas nós 2 em pé, diante de um juiz de paz que parecia entediado. Mas quando ele disse, pode beijar a noiva, e Valério me beijou, foi 1000 vezes mais real do que aquela igreja cheia de lírios e mentiras. Compramos 2 alianças simples, de prata, em uma lojinha na rua principal.
Elas custaram quase nada, mas valiam tudo. Voltamos para o carro e ficamos lá parados, olhando um para o outro. Casados. Nós fugimos de uma obrigação, de um destino que nos foi imposto, apenas para descobrir que nosso destino era, de fato, estarmos juntos. Nós fugimos de um casamento arranjado, para por livre e espontânea vontade nos apaixonarmos e nos casar em segredo. Minha mãe e o pai dele, de certa forma, conseguiram o que queriam. As famílias estavam unidas, mas eles perderam a parte mais importante. Eles queriam controlar nosso futuro, mas o amor falou mais alto. E o sonho que eles tentaram nos forçar, nós o realizamos do nosso jeito. O sonho que se realizou, no fim das contas, foi o nosso.